Já há algumas semanas temos meditado nesta carta, fizemos uma pausa nestes 2 últimos domingos, mas agora vamos retomar a nossa série de mensagens. Filipenses capítulo 3, e eu lerei os versos 12 a 16. Filipenses 3, 12 a 16. Eu lerei, você vai acompanhar aí. Espero que você acompanhe com atenção, com interesse, com fé, com alegria. É a palavra de Deus que será lida mais uma vez. E a minha sugestão é sempre que você permaneça com a sua Bíblia aberta para acompanhar a explicação do sentido do texto. Diz o seguinte, Filipenses 3, 12 a 16. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, aceita a nossa gratidão por nos permitires, mais uma vez, pisar os teus átrios e nos reunirmos em torno da tua palavra. E agora, Senhor, pedimos que tu abras o nosso entendimento, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que tenhamos uma boa compreensão deste texto que acabamos de ler. Senhor, e que por meio do testemunho interno do Espírito Santo, o Senhor também nos convença de que a tua palavra é a verdade. E que o Senhor mova a nossa vontade na direção da obediência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nenhum cristão é o que deveria ser, mas nenhum cristão é o que poderia ser. Entendeu? Vou repetir. Nenhum cristão é o que deveria ser. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que todos nós estamos aquém do que nós deveríamos ser. Todos nós estamos aquém do que deveríamos ser. Mas eu disse também que nenhum cristão é o que poderia ser. Eu estou dizendo que todos nós poderíamos ser piores do que somos. Todos nós, cristãos, estamos aquém do que deveríamos ser. Mas todos nós poderíamos ser piores do que somos. É sobre esta nossa condição que Paulo trata nesta passagem. Mas antes de
abordar o ensino de Paulo sobre a nossa condição, a natureza da experiência cristã, da vida cristã, deixe-me situar esta passagem no contexto em que ela se encontra. Antes de entrar no ensino propriamente dito, é necessário que nós situemos a passagem no seu contexto. Você que vem acompanhando esta série de mensagens em Filipenses, certamente se lembra do contexto desta passagem. Você já sabe que, neste contexto, Paulo está combatendo o ensino dos mestres judaizantes. Quem eram os mestres judaizantes? Eram mestres que diziam que o evangelho que Paulo pregava era um evangelho incompleto. Eles diziam que não é suficiente crer em Jesus Cristo para ser aceito por Deus. Para ser aceito por Deus, diziam os mestres judaizantes, a pessoa precisa, além de crer em Cristo, ela precisa cumprir certos ritos judaicos. Sobretudo, o rito da circuncisão. E no último sermão desta série, eu mostrei a vocês como é que Paulo combate nesta epístola o ensino dos mestres judaizantes. Paulo combate o ensino deles, mostrando aos seus leitores que ele, Paulo, já havia tentado inutilmente trilhar o caminho proposto pelos mestres judaizantes. Durante algum tempo em sua vida, Paulo também achava que Deus o aceitaria com base no desempenho dele. E eu mostrei a vocês que Paulo deixa claro aqui nesta epístola, no contexto imediatamente anterior, Paulo deixa claro que ele tinha um desempenho muito melhor do que o desempenho dos mestres judaizantes. Mas um dia, lá no caminho de Damasco, Paulo descobriu que, apesar do seu excelente desempenho religioso, apesar do seu currículo imbatível, ele estava longe do Senhor. Paulo concluiu então que não é o currículo que conta. Paulo concluiu então que não é o seu desempenho que conta. Paulo concluiu que o que importa é ter a Cristo e estar unido a Cristo pela fé. Paulo descobriu que nós somos aceitos por meio da nossa união com Cristo. Por isso, Paulo disse aos Filipenses que ele abriu mão de tudo. Ele considerou tudo perda. Ele considerou tudo como refúgio por causa da sublimidade de ter a Cristo, estar unido a Cristo e ser achado em Cristo. Então, depois de dizer que abriu mão de tudo para ter a Cristo, depois de dizer que quem tem a Cristo tem tudo, não precisa de mais nada, Paulo, na passagem que acabamos de ler ainda há pouco, está se apressando para evitar qualquer mal-entendido a respeito desta afirmação que ele acabara de fazer. Paulo acabara de dizer que quem tem Cristo não precisa de mais nada. Quem tem Cristo já tem tudo. O importante é estar unido a Cristo. Mas, para não ser mal entendido,
Paulo insere aqui as coisas que nós acabamos de ler. Paulo não quer que os seus leitores pensem que ele esteja dizendo que por ter a Cristo, ele já estivesse completamente aperfeiçoado. E com isso, Paulo, ao se adiantar aqui para evitar mal-entendido, ele acaba nos oferecendo nesta passagem uma magnífica e esclarecedora revelação a respeito da natureza da vida cristã. E é sobre isso que eu quero falar a vocês hoje. Quero mostrar-lhes aqui algumas verdades, 3 verdades para ser mais claro, 3 verdades a respeito da natureza da vida cristã. Primeira verdade a respeito da natureza da vida cristã, que nós podemos extrair desta passagem, é que a vida cristã, a experiência cristã, é marcada pela incompletude. Vou repetir. A vida cristã, a experiência cristã é caracterizada, é marcada pela incompletude. Onde é que nós encontramos isto no texto? Veja o verso 12. Verso 12, Paulo diz: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. E no verso 13, ele diz a mesma coisa, ligeiramente diferente. Quanto a mim, verso 13, não julgo havê-lo alcançado. Então preste bem atenção. É como se Paulo estivesse dizendo mais ou menos o seguinte: queridos irmãos aí de Filipos, quando eu digo que quem tem a Cristo tem tudo, quando eu digo que abri mão de tudo para ter a Cristo e ser achado nele, eu não estou dizendo que já cheguei lá. É isso que Paulo está afirmando aí. Paulo, então, ao evitar aqui um mal-entendido, ele nos ensina que a experiência cristã é uma experiência de incompletude. Irmãos, em muitos sentidos, a experiência cristã de um crente é distinta da experiência cristã dos demais crentes. Por exemplo, alguns de nós aqui estão andando com Cristo há mais tempo do que outros. Alguns de nós aqui são mais maduros na fé do que outros. Nós sabemos que nós temos dons, talentos que nos diferenciam uns dos outros. Há uma enorme diversidade entre nós. Mas numa coisa não há diferença entre nós. Somos todos cristãos incompletos. Nenhum de nós estará pronto. Nenhum de nós estará completo. Nenhum de nós estará aperfeiçoado até que Cristo volte. É isso que nós podemos aprender com esta passagem de Filipenses. Todos nós podemos dizer como Paulo: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Todos nós podemos dizer como Paulo: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Então esta é a primeira verdade que você precisa aprender a respeito da experiência cristã. Esta é a
primeira verdade que você precisa aprender hoje a respeito da vida cristã. Somos todos cristãos incompletos. Somos todos cristãos em processo de aperfeiçoamento. E nenhum de nós estará pronto até que Cristo volte. Segunda verdade que nós podemos extrair desta passagem. A segunda verdade que o Espírito Santo nos ensina aqui por meio de Paulo é que a vida cristã é feita de empenho. O que eu quero dizer com isso é que a vida cristã não é uma experiência de inércia. Como é que a gente vê isso na passagem? Veja aí, Paulo continua ainda no verso 12. Depois de dizer que não tinha chegado lá, depois de dizer que não tinha ainda a perfeição, ele diz, mas, olha aí a conjunção, não é? Adversativa, mas prossigo para conquistar. Então Paulo diz, eu não conquistei. Mas Paulo deixa claro, não há inércia, não há indolência. Ele diz, eu prossigo para conquistar. Então, não há dúvida quanto à natureza da vida cristã neste ponto. A vida cristã não é feita de apatia. A vida cristã não é feita de indolência. A vida cristã não é feita de negligência. A vida cristã é marcada pelo empenho. Paulo diz, eu ainda não cheguei lá, mas eu me empenho para chegar lá. Você que vem acompanhando esta série de mensagens, certamente se lembra que recentemente nessa carta nós vimos que Paulo nos chama a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Portanto, o desleixo, a apatia, a indiferença não combinam com a caminhada do crente, não combinam com a vida cristã. Irmãos, não é difícil a gente perceber esse aspecto da natureza da vida cristã. Pense, por exemplo, nas figuras, nas metáforas que o Novo Testamento usa para falar da vida cristã, para falar da experiência cristã. Todas as metáforas que o Espírito Santo usa, elas normalmente sugerem atividade, sugerem esforço, sugerem empenho, dedicação. Por exemplo, uma figura muito usada pelo apóstolo Paulo é a figura do atleta. Ora, Paulo fala do cristão como se ele fosse um atleta, se preparando, às vezes, se preparando para uma competição, não é? Disciplinado, dedicado para a competição que está à frente. Às vezes, Paulo fala da vida cristã como um atleta em competição, se esforçando. Então, a figura, a metáfora que a Bíblia usa sempre sugere a ideia de atividade, de esforço, de dedicação, de empenho. Outra figura, outra metáfora muito usada na Bíblia é a metáfora militar. O cristão, às vezes, no Novo Testamento, ele é comparado a um soldado que está em batalha, está em combate, e é uma batalha árdua. Portanto, não há dúvida, não pode haver dúvida para nós quanto a esse aspecto da natureza da experiência cristã. Ela não é caracterizada pela displicência,
pela apatia, mas pelo empenho. O modo como o Novo Testamento fala da vida cristã não sugere de jeito nenhum indolência, não sugere frouxidão, não sugere apatia, não sugere preguiça. Sempre a ideia é de alguém que está empenhado, está dedicado em conquistar um alvo. E é disso que Paulo está falando aqui, quando ele diz: eu ainda não cheguei lá, eu ainda não conquistei a perfeição, mas eu me empenho, mas eu prossigo, mas eu avanço para o alvo, eu me esforço, diz Paulo. Então preste bem atenção, para que você entenda a natureza da experiência cristã, da vida cristã. Se por um lado a vida cristã não é vida de perfeição, nenhum de nós está pronto ainda, por outro lado, a vida cristã não é vida de indolência, de apatia. Então, em primeiro lugar, a vida cristã é marcada pela incompletude. Nenhum cristão estará pronto até que Cristo volte. Em segundo lugar, aprendemos aqui que ela é marcada também pelo empenho. O cristão está empenhado em conquistar algo. Terceira verdade que nós podemos aprender aqui sobre a experiência cristã, sobre a vida cristã, é que ela é marcada pela segurança, pela certeza. Notem como é que Paulo fala daquilo que ele persegue, daquilo pelo que ele se empenha. Paulo diz que ele luta para conquistar algo para o que ele já foi conquistado por Cristo Jesus. Você percebe aqui o jogo de palavras que Paulo faz aqui? Então, a vida cristã consiste em conquistar e em ser conquistado. Olha. Então, Paulo diz que ele se esforçava para conquistar algo para o que ele também foi conquistado. Preste bem atenção. O modo como Paulo fala aqui da sua experiência cristã, que é padrão para todos nós, sugere para nós que o progresso cristão é ao mesmo tempo uma conquista e uma dádiva. Percebeu? Paulo diz: eu me esforço para conquistar algo para o que eu fui conquistado por Cristo Jesus. Então, fica claro que o progresso na vida cristã é ao mesmo tempo uma conquista e uma dádiva. Percebam a mesma ideia no verso 14. Paulo diz aí: prossigo para o alvo. Que alvo é esse? Ele continua: o alvo é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o cristão persegue um alvo que também é o alvo da soberana vocação de Deus para ele. Entendeu? A vida cristã consiste em se esforçar para chegar naquele ponto para onde Deus soberanamente está nos levando. Que coisa maravilhosa essa experiência cristã. Então, o aperfeiçoamento do cristão é ao mesmo tempo uma responsabilidade e uma graça, uma
dádiva graciosa do Senhor. Então, ao antecipar aqui qualquer mal entendido a respeito do seu combate aos mestres judaizantes, Paulo nos oferece aqui, debaixo de inspiração de Deus, uma bela revelação, uma maravilhosa revelação, esclarecedora revelação a respeito da natureza da vida cristã, a respeito da natureza da experiência cristã. Ele ensina que a experiência cristã é marcada pela incompletude. A experiência cristã é incompleta. Ele ensina também que, embora seja incompleta, a experiência cristã não é feita de indolência, mas é feita de empenho. E ele nos ensina que a vida cristã é feita de certeza, de segurança. Ele já havia dito antes, nessa mesma carta, que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Então, estas são as 3 características, as 3 marcas da vida cristã que Paulo nos ensina aqui. Mas para terminar, vejamos agora como é que Paulo encerra esta sessão. Veja o verso 15. Ele diz aí: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Verso 15 parece que Paulo está se contradizendo, não parece? Depois de dizer que nós não somos perfeitos, ele se dirige agora àqueles que são perfeitos. Espera aí, Paulo. Como é isso? Irmãos, aqui a gente precisa ser cuidadoso para não entender mal. Talvez aqui tenha até algum problema que a nossa tradução talvez não nos ajude muito. Outras versões da Bíblia tornam isso mais claro. É que Paulo aqui não está falando de perfeição no sentido de completude. Algumas traduções da Bíblia não traduzem o termo grego aqui por perfeitos, mas por maduros. Então, Paulo não tem em mente aqui aquela perfeição última, aquela perfeição final. A ideia aqui é de maturidade. O que Paulo está dizendo aqui é que os que são maduros têm esta compreensão da vida cristã que ele acabara de expor. Os que são maduros sabem que ainda não são perfeitos e não o serão até que Cristo volte. Mas os que são maduros não são indolentes, como ele, perseguem aquilo que eles já sabem que Cristo conquistou para eles. Portanto, é algo certo. Percebe que é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Os que são maduros estão certos de que chegarão lá. Por quê? Porque eles estão perseguindo a soberana vocação de Deus para eles. E Deus mesmo haverá de levar a bom termo esta obra. Então, a vida cristã é um esforço para caminhar na direção para onde Deus está nos levando. Portanto, eu posso me esforçar nessa direção sabendo que vou chegar lá, porque não depende de mim em última instância. Então, não há indolência e há certeza de que aquele que começou a boa obra vai
completá-la, vai levar a bom termo. Finalmente, no verso 16, Paulo resume o ensino dessa sessão num apelo final. Ele diz: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Todos nós estamos aquém do que deveríamos ser. Mas todos nós poderíamos ser piores do que somos. Isso significa que se você for um cristão, você ainda não é perfeito, mas você já alcançou algo. Você está aquém daquilo que você deveria ser e será. Mas você é melhor do que poderia ser. Você já alcançou algo. Você já nasceu de novo. Não alcançou tudo, mas já alcançou alguma coisa. O cristão não está ainda livre da presença do pecado que tenazmente o assedia. Mas ele não é mais escravo do pecado. Você não é ainda totalmente nova criatura se estiver em Cristo. Mas você já é essencialmente nova criatura. Você ainda não tomou posse da sua herança. Mas como diz Paulo escrevendo aos Efésios, você já tem o Espírito que é o penhor desta herança. Você ainda não tem a colheita completa, mas você já desfruta das primícias, dos primeiros frutos desta colheita. Então é por isso que Paulo diz: andemos de acordo com o que já alcançamos. Se você for cristão, até que Cristo volte, você estará aquém do que deveria ser. Até que Cristo volte, você será pior do que deveria ser. Mas, se você for cristão, você será melhor do que poderia ser. Você já alcançou algo e deve andar de acordo com o que já alcançou. E você pode ter certeza, todos nós podemos ter certeza, de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Por isso, meus irmãos, nosso apelo final é para que nós vivamos de acordo com o que já alcançamos, não sendo negligentes, mas prossigamos para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus para nós, na certeza de que, sendo a vocação dele para nós, nós haveremos de chegar lá. Todos nós haveremos de estar diante do trono do Cordeiro naquele grande dia. E ele vai olhar para nós e dizer: olha, vocês se tornaram exatamente o que eu planejei que vocês se tornassem. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos ajude a viver de maneira esclarecida e bíblica a nossa experiência cristã, sabendo que não estamos prontos ainda, mas sabendo que haveremos de chegar lá. Por isso, não sejamos apáticos, não sejamos negligentes. Como Paulo, prossigamos, nos esforçando para conquistar aquilo para o que também fomos conquistados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.